A paz do Senhor, irmãos. Prazer estar aqui com vocês nesse domingo de manhã, junto com a minha esposa, irmã Jaciana, e com a minha filha aqui, Tainara. Nós estamos nesta manhã para aprender um pouco da palavra de Deus. Eu queria que você convidasse seus amigos, seus familiares para participar conosco. Você pode fazer pergunta no nosso chat, né? Quem quiser, né, tiver dúvida, né, pode enviar para a gente uma pergunta e a gente vai respondendo na proporção que os irmãos forem colocando. E você que é visitante, seja muito bem-vindo. Você deve se inscrever no nosso canal, né, curtir lá. Compartilhar esse vídeo. Compartilhar esse vídeo, né? Exatamente. É um tempo de aprendizagem. Você sabe qual é o tema da aula de hoje? O tema da aula de hoje, nós estamos no capítulo 9, é o avivamento pentecostal no Brasil. Muito bem, Anderson. Antes de começar, a gente vai orar, e logo após a oração, a gente vai chamar, né, família firmada na palavra, para que nós possamos ouvir a nossa leitura bíblica em classe hoje. Vamos pedir à irmã Jaciana para orar, né? Amém. Soberano Deus e eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de estar aqui junto com os irmãos, a mais uma EBD abençoada, que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso coração para o maior entendimento da Tua palavra, que possamos ser usados com sabedoria em todo o tempo. Te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então chamar família firmada na palavra, para a gente logo iniciar, né? Isso aí. A paz do Senhor, irmãos. Aqui quem fala é o Diácono Joelso. Estou aqui com a minha família, a irmã Juliana, o Heitor e o Arthur. Estaremos participando com vocês hoje, né, no momento Família Firmada na Palavra, na lição 9, nessa manhã. Amém? O Heitor vai ler aqui o texto áureo. Texto áureo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Importando-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falava línguas e profetizavam. Atos 19, 5, 6. Verdade prática. Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Leitura bíblica em classe, Atos 19, 1 ao 7. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. E perguntou-lhe então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Amém? Voltemos à aula de hoje. Estamos de volta, então. Me fala qual é o tema da lição de hoje. O avivamento pentecostal no Brasil. O avivamento pentecostal no Brasil. Vamos tentar inteirar um pouco sobre isso, né? Quando é que começou esse mover e por que nós chamamos isso de avivamento pentecostal no Brasil? Nós estamos em 1910, né? Quando inicia a primeira igreja pentecostal no Brasil, com os missionários Gunavig e Daniel Berg. Quando chegam aqui no Brasil, eles vêm dos Estados Unidos para cá, embora são suecos. Mas vamos tentar entender um pouco desse assunto, para que fique mais claro para os irmãos o que é que está acontecendo aqui. Em 1901 começa um mover gracioso na Rua Azusa. É assim chamado, né, porque aconteceu na Rua Azusa, é o nome da rua em Los Angeles, onde Deus derramou o poder do seu Espírito Santo de uma forma muito efusiva.
Não existe paralelo na história da igreja de um derramamento que produziu um mover nesse tamanho. Nós temos o livro de Atos, né, onde Deus opera a sua graça maravilhosa em Atos 2, mas nem mesmo o Pentecoste teve proporções tão, né, extraordinárias, por assim dizer, como aconteceu na Rua Azusa. O mover da Rua Azusa é um retorno, né, ao Pentecostes de Atos 2, com um mover e uma presença do Espírito Santo até então não conhecida em praticamente 2000 anos de história, né, considerando no século I o Pentecostes, né, em Jerusalém e agora na Rua Azusa. Deus fez muita coisa ao longo da história, né? Deus operou grandes moveres, houve avivamento em algum momento, em alguns instantes. Nós conhecemos, por exemplo, avivamento na Escócia, avivamento nos Países Baixos. Nós conhecemos o primeiro e o segundo despertar da América, né? Com Edwards, com Charles Finney e tantos outros. Mas todos esses avivamentos acabaram tendo, né, uma influência muito pontual. A Rua Azusa foi um mover do Espírito Santo que acabou contagiando o mundo inteiro, não é isso, Thay? Exatamente. O que acontece na Rua Azusa é algo incrível e nunca visto antes, porque ele consegue alcançar vários povos e camadas distintas da sociedade. Então, a gente vê ali os negros recebendo o Espírito Santo. Isso era algo que não se falava naquela época, né? Vivíamos uma época em que os negros eles eram marginalizados e cientificamente tratados como uma subpopulação, alguém que não era um humano de fato. Então, o avivamento da Rua Azusa, ele é um avivamento obviamente espiritual, mas que implica e impulsiona todas as demais questões da sociedade, seja econômica, seja social, seja educacional, e acaba atingindo não só os Estados Unidos, mas levando o evangelho para todo mundo. Então, é algo que deixa a gente muito impactado. Só para a gente entender o que ela falou aqui, né, Jace? Você vê, esse avivamento cai sobre os irmãos negros, né, na Rua Azusa, como também brancos, né, estavam lá, mas a maioria eram irmãos filhos de escravos. Simultaneamente, esse avivamento cai também na Austrália, entre os aborígenes, que são os negros australianos. Simultaneamente, acontece em vários países da África, principalmente na América do Sul, África do Sul, quando Deus derrama a sua graça, e esse avivamento da Rua Azusa vai fazer com que o apartheid, né, que é o movimento de segregação racial da África do Sul, seja confrontado, porque os irmãos que saem da Rua Azusa e que logo vai para lá, fazem campanhas evangelísticas, né, como John Lake, com várias manifestações de cura e salvação de almas. E nessas reuniões acontece o que não acontecia há muitos anos, né? Brancos e negros participando dessas conferências, sendo salvos e cultuando a Deus juntos. Então, isso foi de grande impacto, né, para aquele tempo, no mover do Espírito Santo. Então, o que acontece na Rua Azusa é desconhecido, né, da história, no quesito de trazer sobre os escravos, vamos dizer assim, né, sobre aquelas pessoas marginalizadas, um mover tão extraordinário, e esse mover, então, passa a ser um movimento, né, que vai levar à salvação de uma quantidade de almas até então nunca vista na história da igreja. Né, só para vocês entenderem esse processo, o avivamento fez com que o evangelho crescesse no nível até então não conhecida, né, na somatória de crentes ao longo da história da igreja. Então, se fosse somar a quantidade de crentes do início da igreja até a Rua Azusa, daria um número, e depois da Rua Azusa em diante, o número seria milhares de vezes maior. Três vezes mais maior do que. Ou seja, os cristãos passam de um número tímido, né, de 100 milhões de cristãos,
para 900 milhões de cristãos. Num período muito curto De 100 anos. de história. De 100 anos. Ou seja, o que em 2000 anos não houve de conversão, em 100 anos houve, e realmente em proporção muito grande, por causa desse mover. A partir da Rua Azusa, então, grandes movimentos espirituais acontecem no mundo, e o pentecostalismo nasce no mover de poder, de manifestação de milagres e curas, até então, né, só vista nos tempos bíblicos, muitas delas. E isso produz, então, um impacto no mundo inteiro, e levantando, né, pessoas, ou seja, milhares de pessoas que iam recebendo esse poder do Espírito Santo na Rua Azusa, iam se espalhando para várias partes do mundo, vieram para a América do Sul, né, foram, e todos eles eram impulsionados pelos dons proféticos. Então vejam, nesse avivamento, todas aquelas pessoas que eram marginalizadas e que não teriam, né, talvez uma voz em outros avivamentos, quando as pessoas que estavam, né, sendo protagonista, por exemplo, o avivamento que esteve com John Wesley e Whitefield, né, eram doutores, eram alunos de Oxford. O avivamento, por exemplo, do Grande Despertar, eram, né, com Edwards, com Charles Finney, que eram pessoas, né, letradas. Charles era um ex-advogado, era um professor de teologia, era, né, alguém culto, como Edwards e tantos outros. Mas agora esse avivamento tem uma característica. Ele é feito pelos escravos, né? Ele é feito por aquelas pessoas marginalizadas. E então ele vem numa proporção. Veja só, o avivamento só veio depois que a escravidão acabou no mundo ocidental. Quando ela acaba, você veja, a escravidão acaba na América em 1880, o Brasil 1887, ou seja, quando isso zera em 1901, o Espírito Santo move-se de forma extraordinária na Rua Azusa, e a partir desse movimento, Gunnar Wigl e Daniel Berg, dois jovens, um de 21 e o outro de 23 anos, são impulsionados pelo poder do Espírito Santo. E veja, eles vêm para o Brasil por uma operação da obra de Deus, e daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco sobre isso, certo? Então estamos em 1901, na Rua Azusa. Na Rua Azusa. Nós estamos em 1901 na Rua Azusa, ou seja, não há no Brasil nenhuma igreja pentecostal. Nós temos várias manifestações do poder de Deus ao longo da história, mas num jeito tão universal, vamos dizer assim, tão mundial, como isso acontece, a Rua Azusa é sem igual. Embora muitos irmãos cessacionistas não admitem a Rua Azusa, né, como avivamento, veja, por causa de um preconceito, por causa de uma incredulidade ateísta, né? Crentes, é até ruim dizer, né? Crentes que são ateístas, né? Contraditório, mas essa é a verdade. A Rua Azusa foi criticada muito por esses irmãos por ser, né, um movimento de negro, um movimento de gente de baixa renda, mas foi o maior mover de Deus. Diz a Bíblia que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. Deus usa as coisas desprezíveis para confundir aquelas que parecem ter algum valor. Por quê? Porque a partir de então esse evangelho nasce para alcançar literalmente os pobres, como Jesus disse no Sermão do Monte. Ok? Então, vamos lá então para no ponto 1, o movimento de Atos se repete do Brasil. Atos 19 e 2, né, há uma pergunta do apóstolo Paulo para os discípulos em Éfeso. Recebeste vós já o Espírito Santo quando creste? Essa pergunta também pode ser feita de outro jeito. Tendo crido, recebestes o Espírito Santo? E também recebido já o Espírito Santo depois que creste? As modalidades da mesma pergunta que nós temos, que aqui é feita, né, nesse contexto aqui, mostra que o mover do Espírito Santo acontece depois da conversão. A gente tem uma versão, né, cessacionista de que o batismo com o Espírito Santo é a conversão, né, o novo nascimento. Esse é um entendimento equivocado da leitura, né,
dos livros do Novo Testamento. Essa é uma leitura acadêmica, né? Não é uma leitura do texto, é uma leitura feita com postulados prévios, né? Com pressuposições prévias. A pessoa não chega ao texto livre do seu preconceito, então ela não consegue fazer uma leitura autêntica. Os discípulos já eram crentes e foram cheios do Espírito Santo em Atos 2. Em Atos 19, eram discípulos, foram batizados, e depois de batizados, Paulo então impõe a mão sobre eles, e eles então recebem o Espírito Santo. Então nós temos duas experiências aqui. A primeira, a experiência de salvação, com o novo nascimento, com a regeneração, por meio da fé, né, do arrependimento e os frutos que acompanham isso. E a segunda experiência, por isso, né, o batismo com o Espírito Santo é chamado de a segunda bênção, que acontece então após a conversão, onde as pessoas recebem um poder para a testificação, né, para a pregação do Evangelho. É um poder que capacita as pessoas para que elas possam pregar. Não é isso, irmão Jéssica? Amém. Isso aí. Não é isso? Para que elas possam pregar. Então, uma experiência tem a evidência da mudança de vida, da mudança interna de vida, onde a pessoa que não era salva agora é salva, e essa mudança evidencia, né, pelos frutos de arrependimento que a pessoa passa a apresentar. E o outro também tem as evidências físicas, né, que são as manifestações das línguas estranhas, quando a pessoa recebe aquela efusão, aquele mergulho, aquele batismo poderoso, né, em que a pessoa apresenta elementos físicos, né, de quebrantamentos e de elementos poderosos, como é descrito em Atos 2, para que, você veja, quando o Espírito Santo cai em Samaria sobre aquelas pessoas, Simão olhou e ele identificou que a proporção que os apóstolos colocavam a mão nas pessoas, alguma coisa acontecia. Não era uma imposição que havia oração e tudo ficava natural. Não, alguma coisa sobrenatural acontecia e fisicamente, né, eles expressavam essas características físicas, né, aparecem em Atos 10, diz que eles falavam em línguas, né, e profetizavam, ou seja, havia elementos físicos com a evidência do falar em outras línguas, que acaba caracterizando esse enchimento, já que o enchimento, né, é caracterizado pela saída, né, de palavras, então a língua acaba sendo, né, a experiência inicial desse enchimento, e que é uma coisa que pode acontecer na hora da conversão, alguém se converte logo, é batizado com o Espírito Santo, ou alguém que... Na busca, né? Que busca por isso. Que busca, né? Que se converte, né, irmão Jássio? Depois... Exatamente. E muitas vezes a gente está bem enganado, assim, eu digo como experiência própria, de muitos anos de convertida, venho buscando ser batizado com o Espírito Santo, muitos anos, e aí você busca e não encontra e fica naquele desespero, aí de repente chega um irmão que acabou de aceitar Jesus, está lá na frente, já está falando em língua, sendo batizado com o Espírito Santo. Né? Então existem esses tipos de experiências, né? Existem. Cada um com o seu... Deus tem os seus planos com cada um em relação a isso. Certo. Então as pessoas não precisam desejar e buscar essa experiência. Então vejam, no início do século XX, grande parte das igrejas que tinham, né, nesse ponto 3 aqui, os chamados por Deus, né, as pessoas que nós conhecíamos eram mais igrejas históricas, né, batistas, presbiterianas, metodistas, luteranas, e todas elas, né, tradicionais no sentido, né, de serem cessacionistas. Não eram igrejas que criam na manifestação e na atualidade dos dons espirituais. Essas igrejas desenvolveram uma teologia de que os dons cessaram logo após a era apostólica. Isso não tem respaldo nem bíblico e nem histórico, né? Porque historicamente a história está aí mostrando que esse movimento de dons espirituais aconteceram em toda a época da história, e há registros, inclusive, abundantes sobre isso, né? Ao contrário de que diz que é pouco, pelo contrário, é muito registro sobre isso. E segundo, né, que em lugar nenhum das Escrituras diz que os dons cessaram porque o cano seria fechado, né? Essa ideia de cano é uma ideia do século IV, né?
Nem mesmo a própria Escritura diz que ela vai ser um cano, não, isso aí é uma doutrina que depois nossa, que canonizamos, né? Escolhemos aqueles livros, né, que têm origem apostólica e selecionamos como livro de autoridade de fé. Mas você veja, nunca isso esteve atrelado de forma alguma, né? O Espírito Santo ajudou, sim, no fechamento do cano, né, para selecionar aqueles livros que realmente eram canônicos, aqueles que não eram inspirados. Lógico que isso é uma obra do Espírito Santo, mas em nenhum texto o próprio Espírito Santo, que é uma pessoa inteligente que comandou a produção do texto do Novo Testamento, disse de si mesmo que seus dons seriam retirados da igreja para que só a Bíblia fosse crida e tivesse esse relacionamento, né, estéril que as pessoas têm hoje quando não desfrutam da grandeza, da beleza, da graça maravilhosa dos dons. E você vê, né, pastor, como que esse é um argumento tolo, dizer que os dons cessaram com o cânon. Porque o próprio Cristo, que é a palavra de Deus, ele fazia os sinais miraculosos dele, para que as pessoas vissem e crescem que ele era o Filho de Deus. Então, quando ele ressuscita Lázaro, ele diz: Pai, eu oro para que o Senhor faça com que o seu nome seja glorificado, ou seja, para que as pessoas vejam a manifestação do seu poder. E ele diz aos discípulos: olha, eu estou fazendo essas obras e vocês farão obras maiores. Para quê? Para que as pessoas vejam a manifestação. Ele era a palavra, e a própria palavra intentava glorificar a Deus através dos milagres. Então, qual é a lógica de crer que nós, que somos o povo da palavra, não vamos experimentar mais dos dons espirituais? Verdade, né? O mesmo Espírito Santo que esteve lá naquele tempo e continua com a palavra, né? E o próprio Jesus diz que esses sinais seguirão aos que crescem. Isso. E aos que crescem ali não tem entre parênteses, nem entre vírgula, nem entre cochete, nem entre aspa, que só eram os apóstolos, né? Esse entendimento da Escritura é desonesto, não faz sentido, né? Ele é preconceituoso, ele é incrédulo, né? E veja, por isso então que o Espírito Santo fez uma coisa muito extraordinária. A mesma coisa que aconteceu em Atos 13, quando o Espírito Santo disse para apartar Paulo e Barnabé para a obra que Deus os tinha chamado, Deus também usou um negro, né? Um profeta, irmão Rodolfo, e ele profetiza para Gunavig e Daniel Berg que eles viriam para um país onde as pessoas viviam, né, na extrema pobreza e eram muito simples, e esse lugar se chamava Pará, e aqui iria começar, né, um dos maiores movimentos do mover do Espírito Santo em terras latinas, e que isso iria contagiar um grande país, e que depois, né, isso ia crescer para várias partes. E veja, Gunavig, então, não conhecia esse lugar. Eram dois moços, né, que não conheciam a língua, não conheciam nada. Eles eram membros de uma igreja, mas essa igreja nem quis apoiá-los, né, nesse envio, né? O Brasil era muito longe, a viagem era muito longa, era feita de navio, né? Hoje você pega avião, né? Você rapidinho está lá. Eram muitos dias. E eles não tinham dinheiro para pagar a passagem, né? Gunavig trabalhava como pastor auxiliar de uma igreja, né? Já nem recebia por isso. O Daniel Berg era soldador, né? Hoje, né? Quem mexe com solda, e trabalhava em uma fazenda, em outras coisas, ajudando, faziam aqueles bicos, né? Porque eles vieram da Suécia para poder experimentar o mover de Deus. Eram alunos de seminários batistas suecos e que souberam que Deus estava visitando a América. Então, eles foram para a América, né, viajando, né, para a América, numa situação muito ruim, muito pobres, para poder experimentar. Chegam lá, ouvem essa palavra de Deus, e veja, eles estavam trabalhando e juntaram $90, que era a passagem que pagaria para o Brasil. E quando Deus falou com eles, como a igreja, né, também que eles reuniam, não ajudaram, e eles se sentiram, né, enviados por Deus para cá, Deus disse: dá essa oferta que vocês têm aí para patrocinar um jornal que explicava, né, sobre o mover da rua Azusa.
E aí deram e ficaram sem o dinheiro da passagem. Mas continuaram orando e confiando em Deus. E então Deus proveu o dinheiro para eles virem para cá. Eles vão então para o porto, chega lá, compram uma passagem de terceira categoria. Eles vêm, né, do porão do navio, por assim dizer, um calor insuportável, né, porque eles queriam economizar dinheiro para poder chegar aqui, tentar, né, ajudar a estar aqui. Mas vêm para cá, ou seja, com uma única palavra de Deus. Eles obedeceram a palavra de Deus. Crendo no propósito. Crendo no propósito. Agora, vamos dar uma paradinha aqui, antes de falar sobre o que aconteceu, que é muito extraordinário. Eles estão chegando no Brasil em novembro de 1910, não é isso? Isso Eles aí. chegaram... Dia 5? Não, dia 5, né? No dia 5 de novembro. Ah, não, eles partiram dos Estados Unidos dia 5 de novembro. E chegaram dia 19. 15 dias de dentro viagem. de um navio. Isso aí, né? Dormindo Porão. no porão e comendo mal para poder estar aqui. Mas vieram isso felizes da vida, por quê? Porque eles criam que eles estavam sendo movidos pelo dom profético, né? Você vê, né? No nosso tempo, a gente tem o absurdo de alguém se dizer cristão e não acreditar no Exatamente. dom profético. Irmãos, é uma coisa assim muito, muito absurda, né? É muito absurda. Complicado. O que é que uma versão teológica pode desconstruir aquilo que é bíblico, aquilo que era tão normal, né? Então, por causa dessa manifestação de profecia, eles estão vindo para cá para começar o trabalho. Agora, vamos analisar um pouquinho sobre as motivações dos missionários que vieram para cá antes de Daniel Bergen e Gunnar Wigge. Muitos deles eram de igrejas, né, luteranas, reformadas e outras. Vamos fazer uma comparação. Por exemplo, quando foi fundada no Brasil a primeira igreja, vamos dizer, evangélica, né? Ela é fundada no Brasil em 1630. Ela é fundada em Pernambuco e ela é fundada pelos holandeses, que eram calvinistas, né? E vejam, os holandeses não estavam aqui fazendo missões, eles não vieram aqui para ganhar almas, né? Vieram para poder invadir o Brasil, para poder invadir a Bahia. Depois, né, estiveram presentes um tempo em Pernambuco. E eles vieram cá atrás do ouro branco, que era o açúcar. O interesse, antes eles eram patrocinadores do açúcar aqui, e em 1624 estavam aqui, já depois em 1630, estavam aqui para poder ganhar dinheiro. E aí, né, junto, né, no navio vem alguém para poder pastorear aquelas pessoas que estavam aqui. Veja, embora fossem cristãos, mas não estavam aqui com a motivação certa, não vieram aqui respeitando ou obedecendo nenhum mandamento de Deus, mas vieram para aqui até construir aqui uma igreja reformada nesse tempo, mas a motivação que está por trás aqui é o ganho financeiro, né? Eles vieram aqui para explorar, para ganhar dinheiro, para enriquecer, então não podemos considerar que isso foi um movimento missionário, nem também que essa foi, vamos dizer assim, um mover direto de Deus providenciando isso. Esse não seria um meio de Deus trabalhar, sim, embora secundariamente possa, mas não diretamente, como houve lá naquele mover. Segundo, por exemplo, se a gente analisar as igrejas que vieram para cá, por exemplo, né, as igrejas que estavam aqui em 1900, a Igreja Católica, por exemplo, ela fazia uma missa em latim, né, embora estivesse em terra brasileira. As igrejas batistas que estavam aqui tinham missionários que vieram da América, mas vieram para poder atuar entre os próprios batistas americanos que estavam aqui. Os luteranos vieram para cá porque vieram para assumir terras, né? E junto com esses imigrantes vieram pastores, né, das suas confissões de fé, então vieram instalar aqui, né? As outras igrejas, né, que vieram estar aqui já tinham um grupo de pessoas trabalhando aqui e vieram então de lá um missionário, e esse missionário então fundou aqui essa igreja e logo, né, já chegou, já foi fundando a igreja e assim até começou a evangelizar os brasileiros, como é também a própria igreja presbiteriana e outras. Mas vejam, o que acontece com o Gunnar Wigge é realmente excepcional, né? Eles vêm patrocinado literalmente, né, por Deus, e vêm
de um jeito, né, tão simples, né, tão precário. Chegam aqui no Brasil, eles ficam muito maravilhados, né, porque quando chegou no Brasil, eles começaram a ouvir uma língua, na mesma língua que o irmão Rodolfo, que era um ex-escravo, filho de ex-escravos, um filho, né, de escravos, e ele era um ex-escravo, né, que no tempo dele não tinha mais a escravidão, falando fluentemente em línguas estranhas, que era o português. Eles ficaram muito, né, maravilhados com isso. Chegaram aqui, Daniel Berg vai trabalhar, porque ele era soldador, para poder pagar um curso para que Gunnavík aprendesse o português. Chegaram aqui, foram morar, né, no porão de uma igreja batista, né, meio de largato, e era um lugar muito ruim. Ficaram ali por um tempo, e eles começaram, então, a pregar o Evangelho de Jesus Cristo nesta igreja, mas pregando com poder. E aí, como eles tinham experimentado esse mover do Espírito Santo nesse tempo, eles estavam muito, mas muito assim, animados com isso. E como eram batistas, né, foram inicialmente pregar a mensagem numa igreja batista. Pode falar. Ou seja, as igrejas que estavam aqui para atender a necessidade do próprio povo deles. Isso. Então, assim, luteranos para os luteranos, batistas para os batistas, presbiterianos para os presbiterianos. O foco não era a evangelização e a salvação de pessoas realmente brasileiras que necessitavam de ouvir a palavra de Deus. Esse não era o foco. Não era o foco. Mas aí vem eles, né, com essa pregação. Muitos deles já eram grupos ricos, né, que faziam comércios, né, com os americanos, né, que as pessoas nem sempre contam tudo, né, da história, né, aí acabam... mas que bom que começaram. Hoje cresceram, são igrejas, né, que têm cara brasileira. Mas, inicialmente, o primeiro movimento realmente missionário no Brasil, de forma mais plena, né, é as Assembleias de Deus com Gunnavík e Daniel Berg. Então, eles vão reunir na Igreja Batista, e lá os irmãos começaram, né, a experimentar o batismo como Espírito Santo, e aí o pastor fez uma assembleia e excluiu esses irmãos que criam nessa nova doutrina, que era chamada de heresias. Então, esses 19 irmãos saem da Igreja Batista e começa então aquilo que hoje vai se tornar, que se tornou hoje, né, a Assembleia de Deus no Brasil. E veja, chega aqui, né, começam a reunir na casa da irmã Celina Albuquerque, né? Ela começa a crer, ela era uma irmã que começou a crer no batismo com o Espírito Santo. Ela era membro da Igreja Batista? Era membro da Igreja Batista, né? E ela creu, e um dia à noite, sozinha, Deus a batizou com o Espírito Santo. E aí, vários irmãos foram chegando, foram agregando. E o mais interessante é que nesse grupo de 19, a grande parte eram pessoas de pele escura. É uma coisa interessante porque isso não era comum no Brasil, ter uma igreja com pessoas de pele escura fazendo parte, né, de uma igreja, né? Nós estamos vivendo aqui no momento auge da ciência, onde a ciência classifica, né, os irmãos de pele escura como uma sub-raça. Então, essa mentalidade, por exemplo, no Brasil era tão forte que a Constituição de 34 determinou a eugenia, né, que é a seleção de raças ou a higienização da raça, a fim de produzir no Brasil mais pessoas brancas. Por isso veio, né, os imigrantes, né, chamados para o Brasil, na intenção de poder higienizar a raça. Mas veja, o Espírito Santo não levou nada disso em consideração, porque isso era tudo, né, racismo e pecado. Começou a unir os crentes em uma igreja. E isso foi tão extraordinário, por exemplo, que o Espírito Santo manda eles virem para o Pará. A pergunta é, por que o Espírito Santo mandou Daniel Berg e Gunnavík para o Pará? Por que não mandou para Brasília, São Paulo, Rio, para o Sul? Por que o Pará? Né? Exatamente. E veja, né, é uma coisa muito simples, né? O Espírito Santo é uma pessoa, ele é Deus, ele, né, é sábio. E ele também sabe fazer a leitura da história, ele né? É sábio. E veja, ele controla, né, inclusive, a história. Nesse tempo, no Brasil, acontecia aquilo que nós conhecemos, que era o movimento da borracha, né? Então, e esse movimento da borracha, né, essa produção de borracha, estava exatamente aonde? No Pará. E aí, quando chegaram lá, tinham gente de todos os estados brasileiros trabalhando no Pará. Eles chegaram, começaram a pregar uma mensagem
poderosa, essa mensagem levou a conversões de centenas de pessoas. As pessoas saíram dali convertidas, voltavam para suas cidades e começaram a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Veja que coisa linda quando Deus faz, né? É importante pontuar, pastor, que eles não são aceitos, né? Não foram aceitos. Foram duramente perseguidos. Os relatos até contam, né, que a irmã, uma vez, o missionário Gurnavin, ele ia ser atingido por uma facada, né? E quem salva ele é a irmã Celina, né? Ela entra na frente, porque as pessoas não aceitavam essa pregação com poder. Não, foram perseguidos por todos, né? Eles foram, né? Aonde se reunia, as igrejas eram apedrejadas, eles eram ameaçados de morte, né? Roubavam bicicletas, quem tinha, cavalo, deixavam na porta, eles pegavam para poder... eram xingados, né, de feiticeiros, de bíblias, dos capa verdes, né? Porque as bíblias eram, às vezes, com capa verde, né, naquele tempo, e poucas pessoas tinham bíblias, e eram pessoas atrasadas, né, e pessoas de pele escura, então recebiam xingos nesse nível, e infelizmente a maior perseguição foi sofrida por outros irmãos, né, protestantes, né, não só católicos, mas outros irmãos perseguiram muito inicialmente esses irmãos. Do mesmo jeito que perseguiram a Rua Azusa, esses irmãos foram muito perseguidos. Os jornais, então, daquele tempo, né, jornais protestantes, diziam coisas absurdas, né, sobre as manifestações de Deus. E ainda fazem, né? Muitos irmãos de origem sensacionista, às vezes por imprudência, às vezes mesmo por blasfêmia mesmo, acabam blasfemando contra o Espírito Santo quando estão colocando experiências. É verdade que existem muitas experiências que são falsas, né? Isso é verdade, mas estão atribuindo experiências saudáveis e autênticas do Espírito Santo a obras de demônio. E isso tem um custo muito, muito alto, né? Verdade. Então, veja, agora, por que eles chegaram e a igreja cresceu muito? A pergunta que a gente sempre faz, né? Por que Deus manda 2 suecos e não sabe falar nada de português? O Brasil, enquanto aqui tinha várias igrejas, né, de várias denominações já constituídas, né, em vários lugares do Brasil, e eles chegam aqui pregando uma mensagem que ninguém que estava aqui acreditava, que já eram crentes, né? Embora eram irmãos que tinham experimentado a salvação, mas não tinham, né? É mais uma prova, né, de que o enchimento do Espírito Santo é subsequente à salvação, né? A irmã Celina já era crente, já era uma senhora de idade há muitos anos, mas, né, não havia experimentado aquele mover. Quando teve, ela foi um tremendo instrumento na mão de Deus. É engraçado que a história diz é que os irmãos iam de casa em casa dizendo: vocês viram o que aconteceram com a irmã Celina? As pessoas ficaram admiradas. Vocês viram o que aconteceu? Ela foi, e as pessoas que chegavam próximo à irmã Celina viam e criam e também eram batizadas com o Espírito Santo. Então isso foi contagiando. É muito interessante isso. E veja, né, irmã Jássica, o que torna a mensagem deles diferente de tudo que já era pregado aqui? A questão é simples. É que eles começaram a pregar uma mensagem com poder. Deus começou a operar milagres maravilhosos. A revista até, né, fala aqui, né, de pessoas que foram curadas, né, de enfermidades, paralíticos, cegos, mudos. Aqui, né, a revista fala de uma criança que voltou à vida, né, estava morta e foi ressuscitada. Esses milagres poderosos atraíam as pessoas ao Evangelho. Exatamente. A mesma coisa que aconteceu no ministério de Jesus, aconteceu no livro de Atos, aconteceu no Novo Testamento, aconteceu no tempo dos pais da igreja, aconteceu na história da igreja, aconteceu de forma efusiva, ou seja, de forma mais, né, imersiva no Brasil, onde as pessoas eram atraídas. Então, você vê, de 1911 a 1930, nós éramos milhares no Brasil, né? Havia igreja em todos os estados brasileiros, e igrejas grandes, com muitas congregações. E veja, por que grande parte dos nossos pastores até hoje, né, são leigos? Porque naquele tempo, quem melhor falava, né, acabava assumindo. Então, o cara voltava lá de cima convertido, ele aprendeu. A maioria dos pastores dessa época eram analfabetos. E os que sabiam ler, aprenderam a ler na Bíblia.
Na Bíblia. Você veja, Deus, enquanto os pastores que vieram para cá, né, eram tudo formado em seminário, embora também Gunavig e Daniel o era. Então, o único ensinamento que eles tiveram foram de Gunavig e Daniel Berg, que instruíram esses irmãos. Mais tarde, Gunavig e Daniel Berg convida, né, outros pastores da Suécia, que eram teólogos melhores do que eles, para ajudar o Brasil, né, a ajustar as suas doutrinas. Então, isso foi muito importante para o Brasil na sua formação. E veja, eles vieram, eles formaram uma liderança brasileira, porque a intenção deles, né, era deixar brasileiros comandando a igreja, né? Fizeram um trabalho glorioso e em pouco tempo nós nos tornamos, né, a maior igreja do Brasil. E veja, grande parte do crescimento, inclusive das outras igrejas tradicionais e reformadas, eram irmãos que se convertiam na pregação deles, né, mas depois preferiram reunir. Até isso ajudou o crescimento de outras igrejas com esse mover. Mas tudo isso acontece por causa desse avivamento, né, poderoso no Brasil, onde os milagres, os sinais de Deus eram confirmando a pregação dos nossos primeiros pioneiros. A gente ainda vive isso nesses dias. A gente vive isso. Hoje, o que atrai hoje a igreja? Muitas das igrejas hoje não vivem esses milagres, né, essas curas. Então, hoje, quando acontece de uma igreja ser avivada e ele ter esse movimento de cura, as pessoas veem ser curadas, isso chama atenção, porque vê que sai dali das histórias da Bíblia, você vê a realidade ali acontecendo. Isso é muito legal, né? Nós temos 10 anos de igreja, né? E a gente teve um crescimento por causa desses, né? Inicialmente Deus começou a abrir a madre das irmãs, né? As irmãs que eram estéreis eram curadas e começaram a ter filhos, né? E outros milagres graciosos que Deus vem fazendo. Na verdade, Deus veio preparando a nossa igreja para esse tempo de avivamento. É isso mesmo, né? Deus veio instruindo os pastores, veio no tempo certo dosando cada coisa para a gente poder chegar hoje e viver o que a gente está vivendo. Tem vivido hoje, né? Embora há muito que aprender, mas Deus tem estado conosco. Agora, veja como funcionava, né, esse modelo, né? É um modelo centrífugo, né, no ponto 3 aí. O avivamento espiritual fez com que a nossa igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora. Começaram os cultos numa casa, num pequeno salão, num bairro, numa cidade, e eles evangelizavam rua, casas, hospitais, e eles iam, né, em vários lugares onde ninguém nunca havia evangelizado. E aí começou a se converter pessoas em todos os lugares, em morros, em favelas, onde você vê, havia grande parte das favelas, por exemplo, que já estavam naquele tempo, não tinha uma igreja de nenhuma expressão, né? Lá chegaram os pentecostais e então começaram a evangelizar e depois outras igrejas vieram estar aqui, né? Nós não estamos aqui dizendo que nós somos melhores do que ninguém, né? Estamos dizendo que o mover do Espírito com os milagres propiciou um crescimento, né? A igreja pentecostal. Hoje, no Brasil, desses 50 milhões que nós temos, a maioria esmagadora, né? A maioria esmagadora são pessoas que creem, né, na segunda bênção, creem no batismo como Espírito Santo, creem na atualidade dos dons espirituais. Hoje não só a Assembleia de Deus, mas metodistas, mas até mesmo presbiterianas renovadas, né? Comunidades e várias igrejas pelo Brasil afora, experimentaram esse mesmo mover e hoje se movem nos dons, estão crescendo poderosamente, né, ganhando almas para Jesus e fazendo aquilo que de outra forma não seria feito, né, evangelizando e ganhando almas para Jesus. Esse crescimento acentuado deu ao Brasil a expressão, né, de um país quase que protestante, né, católico, mas com uma grande parte de protestante, por causa desse movimento de pessoas. Então, pode falar, irmão. É importante pontuar que, voltando na nossa linha do tempo que a gente está montando durante essa aula, em 1901, na Rua Azusa, viemos para 1915 no Brasil e já chegamos no dia de hoje, porque ainda somos a maior expressão evangélica do Brasil, são os assembleianos. E, dentre outras comunidades cristãs que se derivaram do
dos assembleianos, porque creem no poder de Deus, creem na manifestação do Senhor, mas isso acontece em todos os lugares aonde o avivamento da Rua Azusa chegou. No mundo, quem cresce são os pentecostais. No mundo. A maior expressão de igreja, a maior expressão de pessoas sendo realmente impactadas pelo evangelho é no meio pentecostal. Então, assim, não é fazendo uma crítica aos irmãos tradicionais, né, pastor? Mas é algo, de fato, para mostrar que não é uma obra de uma pessoa, mas é uma obra do Espírito, porque o Espírito quer manifestar o poder e o dom dele. Então, quando ele manifesta esse poder, as pessoas são impactadas e elas são salvas. Por isso que há esse crescimento. Não é sobre um pastor A ou um pastor B, mas sobre a obra e o poder de Deus. E os sinais são visíveis. E veja, hoje você tem pastores comandando, por exemplo, 100 mil pessoas e o pastor é um analfabeto. Exatamente. Por quê? Por causa desse mover. No movimento pentecostal aconteceu uma coisa que até então, né, quase não se via mais, né? Você veja, o faxineiro do hospital, que trabalhava durante o dia no hospital, à noite era o pastor do médico. Isso, se você dissesse isso no século XVII, século XVI, né? Século XV, XVII, XVIII, que um dia isso acontecer, você seria excomungado, né? Era uma blasfêmia. Sim. Mas você vê, Deus usou homens simples a fim de fazer isso. Quando a gente fala movimento pentecostal, nós estamos nos referindo a todas as igrejas que creem, né, na atualidade dos dons espirituais. Eu estou me referindo com relação ao pentecostal, embora a classificação, né, de carismáticos, né, de neopentecostais, não é isso que a gente está fazendo aqui. Nós estamos dizendo que todo mundo que crê nessas manifestações espirituais, seja assembleianos, sejam batistas renovados, presbiterianos renovados, sejam metodistas, né, que creem, sejam comunidades ou outras igrejas independentes que creem, né, nessas manifestações. Então, somando tudo isso, né, é a maioria dos crentes do Brasil. A estatística diz que de cada 10 crentes do Brasil, 7 são crentes que têm uma relação com o mover do Espírito Santo. Eles estão, né? Assim, a grande parte dos cristãos nem sabe que tem igrejas que não creem nos dons espirituais. Às vezes as irmãs falam, pastor, mas tem gente que não crê? Por quê? Porque as pessoas estão tão acostumadas a ver, habituaram a ver a obra de Deus, e elas nem imaginam que existem muitas igrejas, né? Se você pegar esse comparativo, e, por exemplo, de qualquer bairro brasileiro, né? Você pega lá, por exemplo, a quantidade de cristãos que são cessacionistas e compara com a quantidade de cristãos que são pentecostais, né? Você vai ter assim, uns 2 a 3% daquela população de crentes que são cessacionistas, com 80% dos outros crendo ali. É lógico que eles fazem uma crítica, né, que cá, né, naquele pouquinho tem qualidade, mas não tem quantidade. Esses argumentos são tudo tolos e incrédulos, né? Porque quando o mover do Espírito é autêntico, é lógico que existe muita simulação, ele produz uma vida de santidade, automaticamente. Ó. Esse mover é autêntico, as pessoas se quebrantam, elas se arrependem, né? Embora há distorções, embora em muitos casos, né, a teologia nem é tão pura. Mas, historicamente, o mover do Espírito sempre esteve nas linhas marginais da igreja. Por quê? Porque a igreja principal se fechou dentro de uma ortodoxia morta e ela impedia da ação do Espírito Santo. Hoje, quando uma igreja bate no peito e diz que eu sou ortodoxa, que nós somos uma igreja bíblica, quando você vai ver na prática, essa igreja é uma igreja mundana. Ela só tem de bíblica as doutrinas, mas aquelas doutrinas não tocam a vida das pessoas, né? Elas têm ortodoxia, que é a crença numa doutrina, mas não tem a ortodoxia, né? Que é a doutrina na prática sendo exercida. Então, essas pessoas normalmente são cristãos, mas vivem um cristianismo muito liberal no estilo de vida, né? São chamados cristãos nominais e cristãos mundanos. Uma igreja mundana é pior do que o anticristianismo. Isso é um problema, porque uma igreja mundana é uma incoerência, né, para o evangelho de Jesus Cristo. E como que a manifestação do Espírito Santo produz santidade na igreja, né? Se o senhor me permite dizer, aqui na igreja nós
fazemos uma análise assim, entre a juventude, que depois que a gente começou a ver os dons espirituais se manifestando de forma mais evidente no nosso meio, houve uma busca coletiva maior pela oração, pelo jejum, por uma vida em santidade. Porque agora a gente vê ele acontecendo e a gente fala, eu quero que aconteça em mim e através de mim. Frutos do Espírito. Exatamente. Então, a gente vê os pastores expulsando demônios, a gente fala, opa, eu quero crescer, eu quero ter essa intimidade com Deus. A gente vê um irmão sendo usado por Deus na pregação, a gente vê uma irmã sendo usada por Deus em profecia, a gente pensa, poxa, eu quero buscar esse Deus que essa pessoa tem. Exatamente. Eu quero ter essa experiência que essa pessoa tem. Então, isso produz santidade. É uma obra exclusiva do Espírito Santo, que nos deixa admirados. E veja, né, não é uma questão de busca de experiência em detrimento do intelecto, de forma nenhuma. Né? Essas pessoas têm ensino bíblico, elas recebem o ensino bíblico teológico adequado, puro, profundo, né? Estão acostumados a uma exegese bíblica profunda, mas isto por si só não muda a vida de ninguém, né? É o mover do Espírito que dá vida à igreja. Então, a palavra é ensinada com profundidade, e ao mesmo tempo há as manifestações autênticas, poderosas do Espírito Santo, produzindo, né, obras maravilhosas e extraordinárias no nosso meio. Certo? Agora, concluindo aqui, eu vou ler a conclusão da revista. Se você tiver em casa a sua revista, acompanhe comigo. Antes do avivamento pentecostal em solo brasileiro, o que dominava o cenário religioso era o sistema de doutrina das igrejas históricas. Né? A liturgia dessas igrejas, muitas vezes, né, eram mais frias, eram mais desanimadas, eram menos entusiásticas, e normalmente eram igrejas vazias nesse tempo. Haviam muito poucas conversões nessas igrejas. E vejam, a igreja batista que exclui, né, os irmãos, tinham 30 membros. 19 saíram, né? Esses 19, em menos de um mês, já era mais de 300. Né? Cresceu assim de forma assustadora. Por quê? Porque quando chegaram no Brasil, o Navega Daniel via que grande parte das pessoas viviam eram pessoas que sofriam de lepra, havia aqui a peste bubônica, havia muita gente com problemas de saúde, e não tinha nesse tempo um sistema de saúde do governo que desse atenção a essas pessoas. Então essas pessoas iam para o culto, eram curadas, e elas traziam a família inteira para ser evangelizadas, né? Eram discipuladas e eram batizadas e se tornavam membros da igreja, e elas mesmas começaram a pregar para outras pessoas. Né? É uma coisa interessante, cada crente pentecostal que se converte e é batizado com o Espírito Santo, ele se torna um missionário nato, ele é impulsionado pelo Espírito Santo a testemunhar. Né? Ele não fez curso de evangelismo, ele não foi treinado num seminário, mas ele já sai da igreja ganhando o pai, a mãe, o tio, a tia, o vizinho, o amigo, a escola, o trabalho. Por quê? Porque ele é movido por isso e o Espírito Santo fala por meio dele, né? E esse crescimento tem sido uma bênção. Bênção na igreja. Um exemplo que me veio à mente aqui agora. Um dia nós evangelizamos uma pessoa na feira, no mesmo dia à noite ela já estava no culto, no outro ela já evangelizou uma pessoa, já trouxe para o culto, essa pessoa já foi salva, já aceitou Jesus e a pessoa foi batizada com o Espírito Santo e já está ganhando outras pessoas para Jesus. Isso aí. Num tempo muito... Por quê? Porque está cheio de Deus, está cheio do poder do Espírito Santo e deseja mais de Deus. Então, quem está cheio do Espírito Santo não consegue não manifestar isso, não consegue não expressar isso de alguma forma. Então, nós somos o povo expressivo. Expressivo. Agora, vamos deixar as meninas ler as perguntas e responder. Então, meninas, por favor. A pergunta 1, a tia Jace, a minha esposa, lê, e a Thay, minha filha, depois responde a 2. A Thay, minha filha, emprestaram, então... Vê lá, meu amor. Está na revista de vocês, se quiserem acompanhar. A pergunta número 1. Que fato é revelado de acordo com o contexto de Atos 19, de 1 a 7? Qual a resposta, tia Jace? A resposta é: os discípulos de Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus, isto é, já tinham a fé salvífica e em seguida receberam
o batismo no Espírito Santo por imposições de mão. Ou seja, já eram salvos, já eram crentes, isso mostrando que a conversão não é o batismo com o Espírito Santo, como ensina essa corrente acadêmica preconceituosa, incrédula, de alguns irmãos cessacionistas. E agora? A segunda, Janala. Segunda pergunta. O que se repetiu em terras brasileiras? E a resposta, se quiser acompanhar aí na sua revista, as experiências gloriosas de Atos dos Apóstolos passariam a se repetir em terras brasileiras. Então, o que aconteceu em Atos, acontece aqui. Ou seja, Ctrl+C, Ctrl+V. Por que o que acontece em Atos também aconteceu no Brasil? Porque o mesmo Espírito, que não muda, que é um Deus imutável, que é a terceira pessoa da Trindade, que é uma pessoa que hoje habita conosco aqui, porque foi deixado para ser nosso Consolador, ele encheu os irmãos com o poder do Espírito Santo e ele ajudou o Brasil, né, a viver uma experiência de conversão muito extraordinária. Pastor, mas hoje muitos crentes não dão testemunho. Isso é uma outra história, isso é uma outra questão. Mas, originalmente, muitos crentes no Brasil são salvos, são fiéis. Nós temos um grande número de pessoas, né, que realmente têm vivido o Evangelho. Terceira pergunta, tia Jássica. Pergunta de número 3. Com que a pregação dos missionários chamou a atenção? A pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais, causando incômodo e preocupação. Eles não foram bem aceitos pelos pastores das igrejas históricas. Isso, nós fomos perseguidos, né? Usaram contra nós. Naturalmente, irmãos, a teologia determinista ela é preconceituosa, né? Então, usaram contra a gente muitos argumentos, né, na época. Lógico que, né, tudo isso já foi perdoado e acertados. Mas mesmo com esses desprezos dos próprios irmãos, perseguições, né, chamando os irmãos de nomes muito pejorativos e feios, mesmo assim esses crentes perdoaram, não, né? E depois, né, a maioria das igrejas tradicionais, históricas, 30 anos depois, aliás, 60 anos depois, né, 50 anos depois, 1960, começaram a viver uma experiência gloriosa, né? Muitos batistas foram batizados com o Espírito Santo, muitos presbiterianos foram batizados com o Espírito Santo, muitos metodistas, né? Metodistas não tanto porque ele já vem de Wesley, né? E Wesley experimentava isso, mas assim, alguns deles também não concordaram com isso, ou seja, esse mover veio, né? E hoje muitas igrejas wesleyanas são pentecostais, né? Experimentam o mover gracioso de Deus. Isso não é propriedade da Assembleia de Deus, por quê? Na verdade, todas as ramificações do avivamento ficaram juntas. O avivamento, na ideia, não era produzir muitas igrejas. A ideia, tanto é que o nome Assembleia de Deus foi um nome colocado de forma unânime, né? Como o nome é uma Assembleia de Deus, Deus reunindo com o seu povo. Então, veja, o movimento escandinavo, né, que é europeu, deu esse nome. O movimento norte-americano deu esse nome e o movimento brasileiro deu esse nome. O movimento argentino deu esse nome. O movimento africano deu esse nome. Ou seja, todo mundo tinha a mesma designação. Por quê? Porque eles se uniram, já que foram muito perseguidos, né, por outras igrejas. Simultaneamente, eles começaram a dar o mesmo nome no mundo todo. Por isso a igreja, né, é a maior igreja do mundo, né? Você vai na África, é a maior igreja, vai na América, é a maior igreja, eu não sei aonde, a maior igreja. Onde você vai, os pentecostais acabam crescendo nesse sentido. A outra é... 4. Cite um caso de cura divina descrito no diário de um pioneiro. Aí no diário e na revista tem vários exemplos, mas a gente vai dizer um aqui. Um homem que viu seu filho morrer, tomou-o imediatamente nos braços e começou a invocar o nome do Senhor. Imediatamente a criança voltou à vida. Glória a Deus. Veja, um caso real de ressurreição. O que eu acho mais absurdo é quando as pessoas começam, né, a desacreditar nos milagres. Existem milagres falsos? Existe. Mas nós estamos falando aqui de um milagre verdadeiro de ressurreição de mortos, coisa que ainda acontece até hoje. Diga, pergunta de número 5. Que modelo de crescimento esteve presente em nossa igreja no Brasil? O avivamento espiritual fez com que a nossa igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora. Isso aí. Começaram a evangelizar hospitais,
E veja, foi a primeira igreja que fez isso, né? Evangelizar hospitais, presídios, cadeias. Cadeias e presídio é a mesma coisa, né? Começaram, né? Pregar, fazer culto em praça, né? Essa era uma prática pentecostal. Depois, as outras igrejas copiaram, né? Mas quem iniciou isso foi os irmãos missionários que vieram para cá, né? Não para ficar rico, não para conquistar, não para brigar, não para criar guerra, não para atrás do nosso ouro, do nosso pau-brasil, da nossa açúcar, ou também não vieram para cá para pastorear irmãos ricos de sua nação. Vieram para cá para atender os povos. É a primeira vez que os pobres foram olhados no Brasil e olhado com amor e principalmente visto do jeito certo. Pessoas humanas, criadas por Deus, à sua semelhança, com direitos iguais a todos, embora irmãos, né, com pouco recurso, mas que foram vistos como almas que mereciam a graça de Deus. Né? Nós vamos agora para nossas ofertas, queria convidar você para ofertar nessa manhã. Deus possa abençoar você, Deus possa enriquecer sua vida maravilhosa, Deus possa retribuir você 100 vezes mais pela sua oferta. Fala aí, irmã Jácia, a importância de ofertar enquanto os irmãos estão ofertando aí. É muito importante ofertar. Hoje eu tenho ensinado os meus filhos que a ofertinha deles hoje, que está sendo plantada hoje, amanhã será de grande valor. Então, assim, sejam fiéis, porque Deus é fiel. Ele é poderoso para dar muito e muito mais. Amém. Amém. Também não pode esquecer dos 1000 valentes. Irmão, você já faz parte dos 1000 valentes? Nós fazemos. O que é 1000 valente? 1000 valentes é uma campanha que nós estamos fazendo em nossa igreja para que a gente possa comprar esse espaço onde nós estamos hoje. Um espaço que nos atende muito bem, pois tem um campo enorme para as nossas crianças brincarem. São diversas salas, um tá vendo aí templo no vídeo bem aí, ó, todo espaçoso, esse espaço. um prédio administrativo, são mais de 6.000 metros, um espaço que a gente sempre pediu a Deus e Deus nos deu, Deus preservou esse espaço para a gente. E hoje nós temos a oportunidade de comprar. E de fazer parte. Exatamente. Então, quando a gente fala história. assim, ó, você já faz parte dos 1000 valentes, a gente está convidando a você a escrever essa história junto com a gente. E no futuro, quando nós olharmos para trás, nos lembrarmos de tudo que vivemos, nós perceberemos que fomos ricamente abençoados porque nós investimos no reino de Deus. Amém. O Pentecostes sucedeu o que Jesus falou, pois de repente lá do céu um vento assoprou e veio a casa toda encher e os corações com muito poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar, ó vem se vem, ó chama divinal, teus servos batizar. Em cada veio repousar a preciosa luz, o preceptor que veio ficar com servos de Jesus, foi o fogo santo do Senhor que os encheu com seu vigor. Poder pentecostal, ó vem nos inflamar, também nos renovar, ó vem se vem, ó chama divinal, teus servos batizar. Então, concluindo, então, para os irmãos verem, a Europa, que não foi um berço do avivamento da Rua Azusa, né? Teve pouca influência lá, ela, nos últimos 100 anos, reduziu 76% de seus membros. Nos países onde apareceram, né, de cristãos, né, lá na Europa, nos países onde experimentaram o mover de Deus, como no Brasil, houve um acréscimo de 82% de cristãos. Ou seja, copiando, né, a frase de um célebre historiador canadense, sem o movimento pentecostal, sem o mover da Rua Azusa, sem o avivamento que experimentamos, talvez hoje nós nem tivéssemos vestígio de cristianismo no mundo.
Glória a Deus pelo seu Glória a mover. Deus. Glória a Deus por sua palavra. Amém. Vamos agradecer aos irmãos. Agradece aos irmãos aí para mim. Agradecemos a todos que estiveram aí assistindo nossa aula. Aproveitem para compartilhar esse vídeo com outros irmãos que não tiveram a oportunidade de participar, né? E isso é muito importante. Irmãos, Deixa ela é o linda, like né? no vídeo. Fala, irmã. Linda mesmo. Deixa o like no vídeo. E você que nos acompanha de outro estado ou de outra igreja, registra aqui para que a gente possa te conhecer, para que a gente possa saber aonde esta aula está chegando. Você, irmão, que tem oportunidade, compartilha com outras pessoas. Muitas pessoas não conhecem a história da nossa igreja, não conhecem a história do movimento pentecostal no Brasil e essa manifestação de Atos ainda hoje. Amém. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa aula maravilhosa, pelas irmãs que estão, a irmã Jácia, minha esposa, a Thay. Abençoa cada irmão Sim, que meu participou, aqueles que também mais tarde vão poder ouvir a lição. Que o Senhor possa os abençoar graciosamente. Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Estejam no culto hoje à noite, hein? Espero você lá, 18 horas. Aliás, 5h30 a oração, 18 horas o culto inicia. Seja Sim. bem-vindo. Deus Amém. abençoe você. Tchau, tchau.